Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Nesse vídeo, meus amigos, vamos falar sobre o seguinte questionamento, Muitas pessoas falando aí, e claro, muitas pessoas com dúvidas sobre se existe um rol, um número de doenças específicas que garantem aí o auxílio-doença, direito a esse benefício tão importante para os trabalhadores aí por todo o Brasil. Mas existe de fato um número de doenças que garantem, esse benefício? Bom, no vídeo de hoje vou te explicar como funciona esse benefício, quais são as doenças que podem te deixar apto a recebê-lo. Mais importante, quais são aquelas que não exigem um tempo de contribuição, ou seja, não existe a carência, tá? Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação de saúde complicada e precisa entender como garantir esse direito, fica comigo até o final do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas sobre os benefícios do INSS e direitos trabalhistas. Prosseguindo então, meus amigos, na verdade, não existe uma lista específica, de doenças que garantam automaticamente o auxílio-doença. Ou seja, basta ter aquela doença, eu já consigo o benefício de auxílio-doença? Não existe realmente essa lista específica, tá bom? Dentro do INSS não existe. O que realmente determina o direito ao benefício do auxílio-doença é a incapacidade do segurado para o trabalho. Ou seja, não importa o nome da doença, o tipo de doença, mas sim se ela impede a pessoa de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. Ou seja, que aí você passa a estar afastado pelo INSS e aí sim receber o auxílio-doença. Então, não existe uma lista específica de doenças que as pessoas costumam dizer, não, se tiver isso, já está aprovado no auxílio-doença. Não, gente, o que vai aprovar o seu benefício é você estar incapacitado para o trabalho, independente da doença que você tenha, ok? Bom, mas, entretanto, existe sim, aí agora é real, uma lista de doenças, um rol, não é taxativo, essas doenças podem mudar, que são aquelas doenças que são mais recorrentes nos pedidos de auxílio-doença, porque geralmente essas doenças acabam gerando realmente, de fato, a incapacidade temporária para aquele beneficiário e assim ele concede o benefício. São doenças mais recorrentes, como por exemplo, o câncer, problemas cardíacos graves, doenças psiquiátricas, doenças ortopédicas, doenças respiratórias graves e doenças autoimunes. Então, esse tipo de doença, ela acaba de forma recorrente ter o pedido de auxílio-doença aprovado, concedido, Mas não é regra, não é lei, ok? Bom, vamos falar também, conforme eu disse, existem sim um rol de doenças graves, aí sim tem uma lista que dispensa o beneficiário do cumprimento do período de carência, indo junto ao INSS. Para quem não sabe, você começa a contribuir para a Previdência Social para se tornar um beneficiário da Previdência, mas existe o período de carência, que são 12 meses de contribuições. Então, em regra, você começa a contribuir e só é considerado segurado do INSS a partir aí da 12ª contribuição. 12 meses de contribuições é que você passa a ter todos os direitos que o INSS concede aos seus segurados. Então, se você, em regra, adoecer, tiver qualquer coisa no 5º mês, no 6º mês, você ainda não cumpriu a carência, que é essas 12 contribuições mínimas. Então, teoricamente, você não teria direito a benefício nenhum, porque você ainda não é um segurado do INSS. Mas existem as exceções, essa é a regra, que aí sim uma lista de doenças que dispensa do cumprimento desse período de carência. Você pode ter 2 contribuições, 3, 4,
não precisa ter as 12 contribuições mínimas que você tem o seu benefício concedido, claro, se tiver cumprido os demais requisitos. Quais são? Nós temos aí a AIDS, né, um exemplo, né? A AIDS, a tuberculose ativa, a hanseníase, alienação mental, hepatopatia grave, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, são alguns exemplos, existem mais, tá, gente? Então, e essa lista de vez em quando ela é atualizada. Então, em regra, essas doenças aí sim, elas dispensam o segurado do período de carência, tá bom? Então, essas doenças garantem o benefício independentemente de quanto tempo a pessoa tenha contribuído com o INSS. Claro, desde que fique comprovado a incapacidade para o trabalho. Aí sim, você recebe auxílio-doença, pois o auxílio-doença é concedido, tá? Agora, você sabe, a nomenclatura é incapacidade temporária. Então tem que haver a incapacidade, tem que haver a comprovação da incapacidade para o trabalho. Não basta ter apenas a doença, tá? E claro, essa comprovação é realizada através de perícia médica, realizada pelo próprio INSS, tá? Um processo que inclui uma avaliação médica específica por um perito aí do INSS, que será responsável por constatar essa incapacidade e, claro, aí conceder o seu benefício. Aproveitando aqui também, meus amigos, vamos falar, né? Foi me perguntado aí no comentário do canal quais os principais motivos para a cessação do auxílio-doença no INSS. Nós sabemos aí, estamos passando por um período de fim de prorrogação, né, do auxílio-doença, muitas coisas acontecendo de forma que ninguém nem consegue entender, né? Do INSS pode esperar tudo. Teve aquela portaria que o INSS cumpre de forma parcial, mas de um modo geral existem situações que está cessando o auxílio-doença, além do pente fino, né? Vamos lá, para você entender. A primeira situação é, claro, quando você tem a alta médica, né? Teve alta médica, tá? O benefício do auxílio-doença cessado. Isso acontece quando? Quando o perito médico do INSS considera que o segurado recuperou a sua capacidade para o trabalho. E aí, claro, o benefício é cessado, porque aquele trabalhador, aquele beneficiário, precisa retornar às suas atribuições, ok? Então, essa é uma das formas, é uma das situações, dos motivos que pode cessar o seu benefício, tá bom? Alta médica é a primeira. Segunda, fim do prazo estabelecido. Quando o benefício do auxílio-doença é concedido, né, ele já tem um prazo de cessação, a chamada DCB, né, data de cessação do benefício. Então, encerrou aquele prazo, em regra, o benefício será cessado, a não ser que o beneficiário, o trabalhador, encontre-se, né, ainda em situações de incapacidade, ou seja, ainda não tem condições de retornar ao trabalho, você vai pedir aquela prorrogação e vai ser analisada novamente por um período. Então, como você diz, fim do prazo estabelecido, o auxílio-doença é uma incapacidade temporária, o auxílio-doença tem um prazo determinado, tá? E pode ser renovado caso seja necessário. Se o prazo expira sem renovação, aí o benefício é cessado de vez. Terceiro item que pode levar à cessação do benefício de auxílio-doença, o retorno do trabalhador ao trabalho, né? Tem muito segurado que ele mesmo retorna e após é que comunica o INSS. Então, se o segurado volta a trabalhar, mesmo em outra atividade que não aquela inicial, o benefício é cancelado. Acontece aquela forma de readaptação. Depois, descumprimento de exigências. Às vezes o trabalhador está já no auxílio-doença, é chamado para cumprir uma exigência, né? Alguma documentação que está, de repente, não muito legível, alguma inconsistência, e ele não faz. Então, a falta da entrega desses documentos solicitados, tá? E o não comparecimento nas perícias pode levar à cessação do seu benefício de auxílio-doença. Outra situação que pode cessar o benefício é a transformação dele aí na aposentadoria por invalidez, né? Em alguns casos, para quem não sabe, o auxílio-doença pode ser transformado em aposentadoria por invalidez. Se o segurado for considerado, aí que sua incapacidade temporária agora é uma incapacidade permanente, que tornando
essa pessoa é incapaz de trabalhar por um tempo aí indefinido, ok? Bom, também outra forma de cessar o benefício é a reabilitação profissional. Às vezes o segurado não volta para o trabalho inicial, mas volta para outro, tá? Reabilitado. Então, existe, né, essa situação que o segurado é reabilitado para uma outra função e pode exercer essa nova atividade tranquilamente. E o auxílio-doença inicial pode ser cessado. Então temos essa aí, né? Temos a alta médica, o fim do prazo estabelecido, o retorno do trabalho, o descumprimento de alguma exigência, a transformação do benefício e a reabilitação profissional. Situações aí específicas que pode cessar esse benefício. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like para que o YouTube entenda que está sendo veiculado aí assunto de interesse público. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.